Olá, seja muito bem-vindo nesse seu novo caminho em construção de uma nova saúde, de uma saúde com muito mais qualidade. Você acaba de adquirir um livro inédito, exclusivo, que não é vendido em nenhuma livraria, que não está em nenhum outro lugar sem ser na Jolivie e que foi escrito pelo médico, nutrólogo, cardiologista, estudioso do comportamento humano, o Dr. Lair Ribeiro, que está aqui hoje comigo e com você para te ajudar nessa sua jornada, porque o nosso objetivo é que você comece o seu processo com a leitura do livro, mas a gente, com a assinatura do Palavra do Dr. Lair Ribeiro e todo o conteúdo que você tem na sua área exclusiva, quer te ajudar a permanentemente construir uma saúde diferente, né, doutor? Então seja muito bem-vindo. Estamos aqui para ter um longo papo para falar sobre a questão do emagrecimento, do comportamento humano e para que você fique ainda mais estimulado a ler de cabo a rabo o Emagreça Comendo, Desperte o Magro que tem dentro de você, né, doutor? É isso aí. Tá certo. Doutor, o senhor, como eu disse, muito obrigado primeiro pela presença, o senhor é um estudioso do comportamento humano e tem o privilégio também de ter o conhecimento médico, né, que caminha lado a lado com o comportamento. O senhor estuda a obesidade, o processo de emagrecimento há muito tempo. Se a gente pudesse pontuar em 20 anos, qual que é a principal diferença que a gente tem de obesidade, né, nessa questão com o emagrecimento, doutor? Você está dizendo o aumento que tem? O aumento que tem. O aumento é brutal. Tem um estudo americano muito bonito mostrando que nos últimos 25 anos, um americano engordou, em média, per capita, 11 quilos. Nossa, quer dizer, se você pegar um indivíduo de 1,80 m, 26 anos hoje, um americano de 1,80 m, 26 anos, há 25 anos atrás, o de hoje pesa 11 quilos a mais. certo. Que a maioria, 11 quilos é um número que quase leva você à obesidade, quase que independente da sua altura. Hoje em dia é muito difícil encontrar alguém que esteja com o peso que favoreça a saúde, né, doutor? A gente faz assim, para classificar, a gente pega a altura, pega o peso da pessoa, divide para a altura multiplicado pela altura. Isso chama índice de massa corpórea. E é assim, ó, até 25, esse índice, a pessoa é normal. De 25 a 30, esse índice, a pessoa é sobrepeso. Ela não é obesa ainda, classificado pela medicina. Quando esse índice passa de 30, ela é gorda. Quando ele passa de 35, ela é gorda tipo 2. E quando passa de 40, ela é mórbida. É uma obesidade mórbida, que tem indicação, às vezes, até para cirurgia bariátrica, que é aquela pessoa que já passou de um ponto de não retorno e, às vezes, há necessidade de fazer a cirurgia bariátrica. A minha abordagem é que você tem que fazer o máximo possível para evitar a cirurgia bariátrica, porque quando você mexe na anatomia, aquela pessoa vai ter dificuldade para o resto da vida, ela vai ter que fazer uma suplementação injetável de ferro, de B12, porque muitas vitaminas e muitos minerais já não são absorvidos mais. Perfeito, doutor. Normalmente, a obesidade, quando ela é retratada ou quando se fala sobre ela, obesidade ou sobrepeso, as pessoas costumam, né, pessoas especialistas, a olhar só para o viés estético, né, só para a questão da aparência. Eu li o seu livro e uma das coisas que me surpreendeu foi entender que o espelho, a imagem, ele faz parte de um contexto muito maior do que só a aparência. É isso mesmo, doutor? É isso doutor? mesmo. Hoje tem um conceito de mindfulness, que a mãe da mindfulness é a doutora Ellen Langer, da Universidade de Harvard, mostrando que essa atenção plena em alguma coisa faz toda a diferença. Eu comecei a minha carreira médica como psiquiatra. Eu me lembro que eu estava indo para a faculdade de medicina e tinha um professor meu de neurofisiologia que estava no ponto do ônibus. Eu parei o carro, falei, você quer carona? Ele entrou. Eu falei, mas você não tem carro? Ele falou, claro que tem, mas eu não dirijo. Eu não consigo aprender a dirigir.
E ele era um psiquiatra famoso e diretor de um hospital com 240 mulheres loucas. Aí eu falei, quer fazer uma troca comigo? Ele falou, o quê? Eu te ensino a dirigir, você me ensina a psiquiatria. Ele falou, topo. Então eu ensinei ele a dirigir e ele me levou por debaixo das asas dele para esse hospital. E eu tive a oportunidade de trabalhar lá quase 3 anos, ainda acadêmico, com 240 mulheres loucas. E isso fez toda a diferença. Vou dar um exemplo. Eu tinha 10 pacientes lá que não conseguiam dormir. Nada, não conseguia dormir, não conseguia dormir. Toda terça-feira, às 18 horas, eu tinha uma reunião com essas 10 mulheres. E eu disse para elas que eu consegui um remédio dos Estados Unidos, que não tinha quem não dormisse. E eu preparei elas para receber esse remédio. Quando chegou o dia, eu avisei para elas que, infelizmente, o remédio não chegou, que nós tínhamos que esperar mais um mês. Aí esperamos mais um mês. E finalmente chegou a data. E eu dei para elas Reativan, que era um remédio que a gente usava para ficar acordado para estudar para o vestibular. Uhum. E todas dormiram muito bem. Olha isso, no dia seguinte, a mulher chegava e dizia, ó, nunca dormi tão bem na minha vida. Por quê? Porque eu fiz toda a preparação psicológica de quase 3 meses de que ia vir uma droga dos Estados Unidos, entendeu? Imbatível, e essa droga não chegou, elas ficaram frustradas, esperou mais um mês e finalmente chegou o dia. E para provar a força da mente, eu dei para elas Reativan, que era um remédio que faz ficar acordado. E elas dormiram. E elas dormiram. Então, esse conceito aí eu levei para a vida. Isso me ajudou muito. Então, por exemplo, a pessoa para emagrecer, começa tudo aqui. É claro que é importante, eu como nutrólogo entendo toda a parte do que deve comer, da atividade física que nós vamos discutir, mas isso tudo fica irrelevante comparado com aqui. Porque se eu não mexer aqui, essa pessoa engorda de novo. Entendi. Porque ela tem uma imagem de gordo. E ela tem essa memória de gordo. E quando ela emagrece, está faltando alguma coisa. Entendi. E ela volta a ganhar o peso. Então o que acontece? É o chamado efeito sanfona. Uhum. A pessoa emagrece, engorda, emagrece, engorda. E cada vez que ela faz o efeito sanfona, ela engorda mais. Entendi. E nós também podemos explicar aqui nessa conversa por que cada vez ela engorda mais. Por isso que quando a gente apresentou a proposta do livro, né, para você que já está aqui com a gente, a gente, por nenhum momento a gente fala de dieta, de ponto, esse caloria. Não é o foco. Isso não é o foco. Né? E pessoas que entram nesse trabalho comigo, que eu fazia isso na forma de workshops, e é impressionante os resultados que eu tinha. Pessoas emagreciam. Eu tive uma pessoa, que é difícil acreditar, que em 8 meses emagreceu 55 quilos sem fazer dieta nenhuma. Olha isso. Doutor. Só com essa tecnologia. Então, hoje, as faculdades falam muito, é discutido muito na neurociência sobre o mindfulness, que eu acho que você que está nos assistindo, entra no YouTube, digita mindfulness e você vai ter lá muita coisa boa sobre isso. Quando eu fazia isso há muitos anos atrás, que eu morava até nos Estados Unidos ainda e vinha ao Brasil, eles chamavam isso de autoajuda. Certo. Entendeu? E até denegria, porque é piada, brincadeira. E aí eu mostrei a separação entre a autoajuda e esse conhecimento de mindfulness. Eu não chamava assim. Os estudiosos hoje sabem o que eu estava falando. Mas eu consegui os resultados. Então, eu falava, não, a autoajuda é coisa de carro, é uma ajuda do alto. Deve ser uma empresa de reboque de carro. Claro. Mas eles não conseguiam separar isso, eles me taxavam como alguém autoajuda. Doutor, eu acho que essa é uma diferença, né, também significativa. Se nos últimos anos a gente tem um crescimento exponencial da obesidade e de todas as sequelas que ela traz, Sim. né? E a obesidade está envolvida com praticamente todas as doenças crônicas. Todas. Você pode pegar o câncer, você pode pegar o diabetes, você pode pegar o Alzheimer, você pode pegar o que você quiser. Tem a diabetes, a obesidade aumenta o risco de todas essas patologias. Apesar desse cenário triste, né, e um cenário também de muito sofrimento, né, doutor? Muito sofrimento. Porque por uma questão também de preconceito, né, Sim. tem todo um impacto psíquico também, não tenha dúvida, na autoestima principalmente. Depressão, ansiedade, a pessoa que não sai de casa, entendeu? Aí vem os distúrbios alimentares, bulimia, anorexia,
que é uma consequência de tudo isso, entendeu? As próprias compulsões, As né? compulsões alimentares, que também nós discutimos no livro com detalhe. E com um conceito muito, a gente não sei que página que a pessoa está do livro, mas que a gente, um conceito muito importante para ela olhar e encarar de uma outra forma essa compulsão alimentar, né, doutor? Mas apesar de todo esse cenário ruim, a gente também tem um desenvolvimento da ciência do comportamento mágico, E da neurociência. E da neurociência que ajudam a elucidar. E o seu livro talvez seja a maior reunião de todos esses conceitos e essas estratégias, não é isso, doutor? E feito com finalidade, primeiro, melhorar a autoimagem da pessoa. Tá. Segundo, como consequência, mudar os hábitos alimentares. E como consequência, emagrecer e permanecer magro. Entendi. Então, o livro se propõe a melhorar a autoimagem do leitor. E uma vez melhorada a autoimagem, automaticamente ele começa a fazer uma reeducação alimentar. Sério? Fazendo essa reeducação alimentar, ele sofre um emagrecimento e nesse emagrecimento agora nós temos que fazer com que ele não volte. Por quê? Porque os estudos mostram que entre 5% e 10% só mantém o peso. Se você faz um grupo de pessoas e emagrece elas hoje e daqui um ano, 90% pelo menos voltou ou o peso original ou mais. Ou mais ainda. No livro a gente também no livro o senhor também explica por que a segunda dieta é menos efetiva. A segunda né? dieta é muito menos efetiva. É aquela pessoa que está obesa, ela vai a um spa para emagrecer e ela acha que ela descobriu o paraíso. Porque ela ficou ali 12 dias, 15 dias, emagreceu 10, 12 quilos. Então ela falou, agora é muito simples, eu volto lá, o segundo dia eu estiver gordo de novo, eu volto aqui. Primeira surpresa que ela tem é que ela, para engordar 12 quilos, ela levou 20 anos. Ela agora engorda 12 quilos em 6 meses. Entendi. Quer dizer, ela agora volta muito rápido. E aí ela fala, tá bom, eu vou no spa, resolvo o meu problema. Só que ela tem a segunda surpresa, que é quando ela chega no spa na segunda vez, ela não vai perder 12 quilos, ela vai perder 6. Por que isso? Porque quando você faz um emagrecimento com a dieta hipocalórica, o cérebro entende que você está passando fome. Entendi. Então, como ele não sabe que você está numa dieta, ele entende que você está passando fome. Então, como um mecanismo de sobrevivência, ele muda o termostato. Entendi. Ele muda o modo, o metabolismo do corpo. O corpo passa a consumir menos energia. Automaticamente ele baixa o metabolismo basal. Através de uma série de coisas. Eu não quero entrar em detalhes científicos aqui, mas quem faz isso especificamente é o hormônio da hibernação. Certo. Você vê um urso, ele fica 4 meses dormindo, ele não come nada e ele perde muito pouco peso. Porque ele tem o hormônio da hibernação. O hormônio da hibernação chama-se T3 reverso. É uma mudança no hormônio tiroidiano. Que ao invés de virar um hormônio que aumenta o metabolismo, é um hormônio que entra no receptor do hormônio do tiroidiano, só que ele é inativo. Entendi. Então, com isso, ele baixa o metabolismo basal. Toda vez que eu tiver uma dieta hipocalórica forte, eu paro de comer e fico comendo poucas calorias, o meu cérebro interpreta que eu estou com fome, que eu estou passando por uma fase de fome. Em guerra, né? Ou em guerra, e aí o que vai acontecer? Eu vou baixar o metabolismo. Eu mudei o meu termostato de peso. Olha a oportunidade que você, que adquiriu o livro e está aqui com a gente, você está tendo, né? Sabendo que a obesidade, o sobrepeso, né, e essa questão toda com o ganho de peso é um fenômeno e um problema mundial. Você provavelmente chegou até aqui submetido e conhecendo e já sendo cobaia de diversas dietas que modificaram o seu cérebro. Tem mais de 500 dietas no mercado. Que modificaram... Se funcionasse, teria só uma. É verdade. Que modificaram o seu cérebro, te deixaram numa situação de terra arrasada, né? E chega aqui com uma oportunidade de conhecer técnicas, né, doutor, cientificamente comprovadas, que podem modificar toda essa programação cerebral. Eu hoje falo com bastante critério que é cientificamente comprovada, porque hoje o estudo da mindfulness está em todas as universidades, grandes universidades, muitos livros sobre o assunto, entendeu? Se você não é magro por dentro, você não pode ser magro por fora. Entendi. Por isso que desperte o magro que existe dentro de nós, porque ninguém nasceu gordo. Claro. Se você não nasceu gordo, aconteceu alguma coisa no caminho e você pode regredir.
E vai fazer uma diferença enorme, porque uma pessoa obesa, ela não só perde anos de vida, como vida nos anos. Perfeito. Tá? Ela perde muita vida por isso, né? Doutor, por conta dessa variedade de técnicas, né, é por isso que a gente recomenda que as pessoas leiam o livro 3 vezes? A repetição é a mãe do aprendizado. Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou. Você lembra quando você estava aprendendo a andar de bicicleta? Você caiu várias vezes, até que um dia você tirou aquela rodinha. Você aprendeu. Então, esse livro, ele tem que ser feito, você tem que participar dele. Primeiro, você assina um contrato comigo, no começo do livro, que você vai seguir o que está lá. Porque não adianta você só ler e ter do pescoço para cima. Isso tem que entrar na sua estrutura psicológica. Então você tem que ter esse mindfulness. Aí você tem que assinar um contrato. Você me perguntar assim, como é que eu chego aí, onde você está? Eu pergunto para você, onde é que você está? Ah, não sei. Então eu não posso te orientar como é que você chega aqui. Eu só posso te orientar como é que você chega onde eu estou, se você me disser onde você está agora. Ou seja, para eu ir a qualquer lugar, eu tenho que saber de onde eu estou saindo. Concorda? Sim. Então, por isso que eu falo com a pessoa, ó, você tem que ter uma fórmula, você tem 1,60 m, você vai pegar o seu peso, dividir por 2,56. Você tem 1,70 m, você vai dividir por 2,89. Você tem 1,80 m, você vai dividir por 3,24. Você tem 1,60 m, você vai dividir por 2,56. Se você tem 1,70 m, você vai dividir por 2,84. Se você tem 2,89, desculpe. Se você tem 1,80 m, você vai dividir esse 1,80 m por 3,24. Aí isso vai dar um número. Esse número é o seu índice de massa corpórea. Certo. Se ele estiver abaixo de 25, você está normal. Se ele estiver entre 25 e 30, você está em sobrepeso. Se ele estiver de 30 a 35, você é obeso tipo 1. Se você tem de 35 a 40, é obeso tipo 2. Se você está acima de 40, você é uma obesidade tipo 3, também chamada de obesidade mórbida, certo, que é onde estão os grandes problemas. Para o IMC é uma ferramenta que te ajuda a se localizar em qual situação você está, mas no livro também, acho que algumas pessoas já começaram a ler, também te estimula a descrever o que esse lugar tem, né, doutor? Você aprende a reconhecer por que essa situação precisa ser mudada, né? Então, a primeira coisa que a gente faz psicologicamente, quando algo desagradável ocorre, é negar. Você fala assim, ó, sabe, conhece fulano, você lembra do fulano? Lembra, morreu. Ah, não acredito. Não é possível. Não é a primeira reação? Não acredito. Eu falo, você está obeso. Ah, não acredito. Eu conheço gente que pesa de costa, para não ver o que está na balança. Quanto é que você pesa? Ah, não sei, eu peso de costa. A pessoa não quer nem ver o que ela tem de peso. Ela tá fazendo um processo de negação. Certo. Quando ela calcula o índice de massa corpórea, cai a ficha. Ah, de fato, eu estou obesa. Ela até nega na frente do espelho. Ela entra na frente do espelho, ela encolhe a barriga. Não quer dizer, ó, isso aqui lá não sou eu, não. Aqui, ó, esse sou eu. Você entendeu? Aí ela se conscientiza que ela precisa emagrecer. Não é perder peso. Isso é diferente, né, muito doutor? Diferente. Faz Vou te toda falar, a diferença. Toda a diferença. Quando você perde uma chave, o seu inconsciente fica batalhando para achar a chave. Até que, enfim, de repente, você sabe, lembrei, coloquei na gaveta. Então, o perder, se você perdeu 10 quilos, pode achar que você vai achá-los. A linguagem tem uma força, a palavra tem uma força muito grande, muito grande. E você tem que tomar cuidado com isso. Ensino, por exemplo, para as pessoas, ó, você quer ver, ó, cada palavra tem uma representação de imagem no cérebro. Você quer ver? Vaca, olha o que você pensou. Caneta, olha o que você pensou. Pedra, olha o que você pensou. Agora, se eu falar a palavra não, dá um vazio. Não existe representação visual para a palavra não. Tanto é que se eu falar para você assim, ó, não pense azul. Você pensa azul. O que você acha que você está pensando? Você entendeu? Ah, não quero ser gordo. Não é assim, eu quero ser magro. Se eu falo, eu sou aquilo que eu recuso a ser.
Eu não quero ser igual ao meu pai. Quem que você está pensando? O seu pai. Você vai ser igual a ele. Porque você está jogando essa imagem. Você tem que aceitar o seu pai do jeito que ele é, para você não ser igual a ele. Entendi. Você é na vida aquilo que você se recusa a ser. Então, esse processo de autoaceitação que a gente faz no livro, com aquele banho de cachoeira e tudo mais, que a pessoa vai fazendo o exercício, chega uma hora que ela se autoaceita, do jeito que ela é. Aí ela está livre para mudar. Isso é muito importante, né, doutor? Mas, ao mesmo tempo, o desconhecimento, né, faz com que as pessoas se afastem, obviamente, do conhecimento, né? E muitas pessoas com quem eu converso, ou até que escrevem pra gente, não sei se essa é a dúvida de quem tá agora acompanhando aqui o nosso bate-papo, é o seguinte, tá, técnicas cerebrais, mindfulness, né, reprogramação do cérebro e tal, tudo isso exige muito tempo, exige muita dedicação. A gente está falando de técnicas de 15 segundos por dia, 15 né, 15 segundos, a técnica de 15 segundos por dia. Tem uma técnica que eu descrevo no livro, que é a chamada técnica da tensão estrutural. Certo. Você imagina que eu tenho esse elástico aqui, ó. O elástico eu ponho tensão nele. Certo. Tensão busca resolução. Quando eu coloco tensão numa estrutura, a tendência é resolução. Se eu consigo fazer isso no cérebro linguisticamente, aqui estou eu magro, aqui estou eu gordo. Certo. Eu não preciso gostar, mas eu preciso me olhar no espelho e falar, esse sou eu. Eu não vou encolher a barriga, não vou nada. Eu vou aceitar a minha realidade. Não gosto dela, mas está ali. Eu vou olhar ela. E como é que eu quero ser? Bom, eu pego um retrato meu de quando eu era novo, jovem, magro, que algum dia você já foi magro, e eu crio uma imagem de magreza. Uhum. Então, eu tenho que fazer a imagem, a visão, ser mais forte do que a realidade, porque isso vai para lá, ó. Cria essa tensão. Cria essa tensão. Por isso que pensamento positivo não funciona. Aqui, ó, eu sou magro, eu sou magro, eu sou magro. Não tem tensão nenhuma. Entendi. Eu tenho que me aceitar, ver como que eu sou, gordo, me imaginar magro, fazer essa imagem aqui de gordo em preto e branco, fazer essa imagem de magro em colorido, colocar essa imagem de preto e branco pequena, essa imagem de magro grande, aí eu crio uma tensão, onde eu faço essa imagem aqui de magro ser mais forte do que essa imagem de gordo. E aí eu mudo a minha estrutura psicológica. E vai para lá. É. Doutor, isso é muito mágico. O senhor falou de pensamento positivo, que é outro conceito errado, que todo mundo acha que funciona sem conseguir compreender. Funciona. Mas força de vontade funciona, né, doutor? Também não. Não é possível. Também não. Você quer ver aqui? Eu pego uma bola de futebol cheia de ar. E eu te dou a seguinte tarefa. Você tem força de vontade? Você diz, tenho. Eu quero que você mantenha essa bola abaixo da superfície da água. Certo. Aí você fala, isso é fácil. Você entra na piscina, naquela parte rasa, você pega a bola, espreme ela, ela fica abaixo d'água. Eu falo, tá bom, eu vou tomar um café, daqui a pouco eu volto. Quando eu volto, 4 horas depois eu volto. Você não está segurando a bola. Chegou uma hora que você fez isso. Porque a bola cheia de ar foi feita para flutuar. Não tem nada que vai, não tem força de vontade que vai contra isso. Eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar uma barra de ferro, tá bom? E eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você mantê-la na superfície. Agora é o contrário. Certo. Uma barra de ferro pesada na superfície. Você põe na água, segura. Eu vou voltar daqui 5 horas, quero ver se você está segurando. Então, força de vontade é uma ilusão. A pessoa fala assim, ó, eu tenho alimento na minha geladeira, eu vou acordar à noite, mas eu não vou comer. Ele resiste a primeira noite, ele resiste a segunda, na terceira ele come. Então, se ele deixar as geladeiras sem alimento, ele acorda às 2 horas da manhã, ele não vai sair para comprar. Ele vai ter que viver sem o alimento. Porque você tem que diferenciar entre apetite e fome, que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né, doutor? Fome é necessidade. Apetite é desejo. O desejo sempre sobrepuja a necessidade. Se eu tenho desejo de comer pão,
mesmo que eu não esteja com fome, eu tenho desejo de comer. Então eu passo a comer sem fome. E tem outra coisa interessante. No hipotálamo, que é esse órgão que faz a interface entre a parte neurológica e a parte endócrina, esse hipotálamo, que é um órgão neuroendócrino, esse hipotálamo ele é o termostato de tudo. Lá está o centro da sede, lá está o centro da fome, lá está a parte do sono. Então, se eu estou desidratado, 30% a 40% dos brasileiros estão desidratados, eu então vou sentir sede. Só que o centro da sede está muito próximo do centro da fome. E muita gente confunde sede com fome. A pessoa está com sede, mas vai comer. E como ela está com sede e não com fome, ela não se sacia. Ela quer comer de novo. O que seria resolvido com um copo Então, d'água. isso seria resolvido. Então eu digo assim, pessoa que quer comer toda hora, é muito simples. Primeiro ela toma um copo d'água. Se a fome desapareceu, não era fome, era sede. Agora, se a fome continua, é fisiológico, vai e coma. Porque a fome é o seguinte, se você tiver com fome, você deve comer. Entendi. Porque se você está com fome e não come, o seu cérebro vai pensar que você está em guerra, que não tem o que comer, e ele vai mudar o termostato e vai... Porque o termômetro mede a temperatura dessa sala. O termostato modifica a temperatura dessa sala. Se eu ponho no termostato do meu ar-condicionado, vamos supor, 24 graus, independente da temperatura lá fora, aquilo vai ficar 24. Entendi. O termostato, ele cria. O termômetro, ele mede. É diferente. Entendi. Aliás, eu faço uma analogia muito interessante, que tem gente que é termômetro, tem gente que é termostato. Tem gente que só mede a situação. Ih, está difícil. Tem gente que é termostato. Chega uma situação que está difícil, transforma ela. Deixar fácil. Então, seja mais termostato do que termômetro. Mas vamos voltar aqui para a conversa. A nossa conversa aqui é a seguinte. Eu tenho que fazer esse trabalho mental primeiro para que se manifeste. Então, se eu não tenho esse controle mental, eu vou sair fora do esquema que eu montei da minha alimentação saudável. O primeiro sorvete que aparecer, você lembra no livro, eu tenho uma estratégia de escolha? Lembro. Nós vamos chegar nela. Vamos chegar nela. Queria só estimular as pessoas que estão nos assistindo, né? Voltando nesse assunto da dedicação, né? O senhor assina um pacto, né? Quem se dispõe a ler o livro com verdade, firma um pacto 3 com vezes. o senhor. E a gente sabe, e o senhor não nega, que a gente vive hoje numa sociedade extremamente acelerada, com 1000 obrigações, né? E o senhor tem uma visão muito importante sobre gerenciamento de tempo. Vamos explicar só para as pessoas, porque no livro o senhor apresenta que perder 1 quilo por semana é algo perfeitamente aceitável e Sim. rumo ao emagrecimento definitivo. Em tempo, né? A gente já falou que algumas técnicas você precisa de 15 segundos por dia. O que a pessoa... Qual é a entrega que o senhor quer da pessoa para esse livro, doutor? Você conhece aquele ditado que diz assim, vamos devagar que eu estou com pressa? Tá bom. Então é o seguinte, não adianta você correr para emagrecer. Você levou 20 anos para ganhar 12 quilos. Você agora quer perder isso numa semana? Isso não existe. Isso aí é um processo a longo prazo. Certo. Você tem que entender a diferença entre um corredor de 100 metros e um maratonista. O corredor de 100 metros, ele sabe que em 10 segundos acabou a corrida. O maratonista ele vai correr horas. Então você tem que pensar no benefício a longo prazo. Eu não sei se você conhece uma passagem da Bíblia, onde Abraão tinha um filho chamado Isaac, que casou com a Rebeca, e eles levaram 20 anos para ter filhos. E eles tiveram 2 gêmeos, o Esaú e o Jacó. E o Esaú nasceu primeiro, minutos depois nasceu o Jacó. Mas como o Esaú nasceu primeiro, ele tinha a primogenitura. Ele era o primogênito. Sim. E o primogênito tem várias vantagens. A primeira vantagem é que o primogênito ficava com 2/3 da herança. Não sei se você sabia disso. Ficava com 2/3 da herança. Segundo, que o primogênito era aquele que ia ser o patriarca da próxima geração. Ele que ia, quando o pai morresse, que recebesse a bênção, ele ia continuar sendo, ele passava a ser o patriarca da família.
Pois bem, aí o Jacó era muito espiritualista. E o Esaú era um caçador, ele gostava de caçar, brincar, era muito, entendeu? Não era muito responsável. Um dia o Esaú chega cansado de uma caçada, onde ele não caçou nada, e o Jacó está fazendo uma sopa de lentilhas. E aí o Esaú fala assim, me dá um pouco dessa sopa, que eu te dou a minha progenitura. E o Jacó troca com ele. Então ele saboreia aquela sopa, só que ele está pagando um preço muito grande por isso. Então, olha aqui, vamos trazer isso para cá agora. Qual a atitude do Esaú? A atitude do Esaú é o seguinte, ele quer uma recompensa imediata, com um prejuízo a longo prazo. O indivíduo que está emagrecendo, se ele quer emagrecer tudo numa semana, ele vai ficar flácido, ele vai engordar de novo, vai ter uma série de consequências. Ora, se ele perde 1 quilo por semana, em 10 semanas, ele já perdeu 10 quilos, faz uma diferença tremenda. Em qualquer obeso, emagrecer 10 quilos. Então, a pessoa tem que entender que quando vamos devagar que eu estou com pressa, quando ela pensa a longo prazo, ela tem que saber esperar. O Daniel Goleman, aquele que escreveu a Inteligência Emocional, ele fez um experimento muito bonito. Ele pegou crianças de 4, 5 anos de idade, pegou bombons, e disse para a criança, olha, aqui está um bombom, você pode comê-lo a hora que você quiser, ou se você pode esperar eu voltar na sala. Se eu esperar eu voltar na sala, eu vou te dar mais um bombom. Ou seja, se você quiser, você pode comer a hora que você quiser. Mas se você esperar eu voltar, você vai ganhar mais um, você vai ter 2. E aí, claro, tinha mini criança que ele saía da sala, ela abria o bombom e comia. E tinha criança que levava isso a sério. Ficava esperando ele voltar para ganhar mais um. Então, eles dividiram essas crianças. Aqueles que comiam na hora e aqueles que esperavam a volta do Daniel Goleman para poder ganhar mais um. E aí eles acompanharam essas crianças por 10, 15 anos. E eles viram aquela que tinha aquela necessidade da recompensa imediata, na vida estava muito pior do que aquela que esperava pelo amanhã. Você entendeu? Quer dizer, essa atitude é muito importante em quem está emagrecendo. Vamos devagar que eu estou com pressa. E o livro mostra isso. A pessoa entende isso, que o amanhecer só vem depois da noite toda ter passado. Doutor, 1 quilo por mês e cerca de 1 quilo por semana. 1 quilo por semana e cerca de 8 minutos de dedicação diária para as técnicas, né? 10 minutos, é isso que eu quero dizer, assim. Até menos que isso, né? A técnica da tensão estrutural, essa que eu faço com elástico, que eu acho que todo mundo devia aprender, porque você aprende a criar do nada daqui. Eu contei para você a história. Eu estava no avião indo de New Jersey para São Francisco. Eu ia dar uma palestra sobre inibidores da ECA em Santa Rosa, que é uma cidade que fica ao norte de São Francisco, e naquela época não tinha computador, eu estava montando meus slides, e de repente eu esqueci em New Jersey um slide muito, muito, muito importante. E eu pensei comigo, pô, eu ensino as pessoas a criar do nada. Eu vou criar esse slide dentro desse avião. Então eu fiz isso. Eu coloquei aqui desse lado os meus slides faltando o que eu queria, e do outro lado, completo. E eu fiz isso por 15 segundos. E aí, fechei, levantei para ir no toalete. Quando eu estou no corredor do avião, eu vejo uma mulher que eu não via há 5 anos. Oi, como é que vai? Tudo bem? Tudo bom? Para onde você está indo? Ela falou, eu estou indo para São Francisco. E você? Eu estou indo para Santa Rosa. Ah, o que você vai fazer em São Francisco? Eu vou fazer uma reunião. Eu agora trabalho para a Squibb. Na época, hoje já fugiu com outras, mas era uma indústria farmacêutica. E tinha um remédio chamado Captopril, que eu ia falar sobre. Aí ela vou lá, não sei o que, de repente ela trabalhava com Captopril. Aí eu perguntei, por um acaso você não teria um slide assim, 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 assim? Ela enfiou a mão no bolso e me entregou. Eu voltei para o meu lugar e coloquei. Não é coincidência, isso acontece. Você tem que aprender a criar do nada. Esse nada que é tudo. E você faz isso pela tensão estrutural. Isso devia ser ensinado para todas as crianças na escola. Então aqui está você gordo, aqui está você magro, só que o magro é bem mais bonito do que o gordo, é mais colorido, é maior a imagem, você cria uma tensão. Na física, tensão busca resolução. Isso vai daqui para lá. Isso aumenta o seu metabolismo.
Isso muda o termostato do hipotálamo. Essa parte, infelizmente, não é ensinada nas faculdades de medicina ainda. A neurociência está anos na frente. Até que essas descobertas da neurociência cheguem ao currículo médico ou psicológico, isso vai demorar muito tempo, viu? Muito tempo. Porque eu venho fazendo isso há 38 anos. Eu venho trabalhando com essas técnicas e vendo os resultados, entendeu? É Sim. Impressionante. E acho que só trazendo uma reflexão também que eu tive com o livro, né? Porque te ensinam a emagrecer 10 quilos numa semana, né? E não só isso, tudo é muito urgente hoje. A urgência nunca é um tempo nosso, né? Se a gente for avaliar a urgência é sempre um tempo que o outro te dá, né, doutor? Você tem que fazer as coisas organicamente. Você planta uma semente hoje, amanhã de manhã ela não é uma plantinha. Ela continua sendo uma semente. Mas se você pegar aquela semente, levar para o microscópio e olhar, estão havendo milhares de reações químicas que vão transformar aquela semente, estão germinando. Mas você tem que esperar por esse momento. Esse se transformar de uma semente numa planta, uma pequena semente virar um carvalho, isso é crescer organicamente. É isso que nós temos que fazer no nosso corpo. Se a gente quiser atropelar o processo, não funciona. E esperar pelo resultado, esperar, né? Saber esperar não significa não vivenciar resultados, né, doutor? Nesse processo de espera, nesse processo em que você vai construindo, no caso que a gente está falando aqui, o emagrecimento definitivo, você vai tendo melhoras. A personagem do livro, ela tem conquistas diárias que culminam num emagrecimento, né? Claro doutor? que existe a parte fisiológica importante. Por exemplo, hoje nós sabemos, na medicina, que muitas pessoas voltam a engordar porque elas têm uma microbiota intestinal de gordo. Certo. Então eu tenho que, às vezes, usar probióticos de magros. Hoje nós sabemos, por exemplo, que o Lactobacillus gasseri, o Lactobacillus reuteri, eles existem em intestino de gente magra. Entendi. E no intestino de gente gorda predomina os firmicutes. Então, se eu mudo a constituição dos probióticos, que hoje o respeito é muito grande a isso, porque antigamente também não é ensinado na faculdade de medicina, mas a própria Organização Mundial de Saúde acha a microbiota intestinal tão importante que considera ela mais um órgão. Nós temos um órgão a mais, que é um órgão virtual, que faz toda a diferença. Hoje, por exemplo, na esquizofrenia, mostra-se que a pessoa esquizofrênica tem uma microbiota de esquizofrenia. E se você trata a microbiota, os sintomas regridem. Então, existem muitas abordagens. Existe a abordagem homeopática, usando os sais de Schussler, que são sais alemães, na derivação 12-DH, para quem acompanha a homeopatia, que é muito importante também. Quer dizer, você vai combinando tudo isso. É isso que eu ia dizer, né? Que o livro, ele te apresenta todas essas técnicas de reprogramação cerebral, mas ele também te apresenta a questão fisiológica da coisa, né, doutor? A gente aprende o que são as calorias vazias, né? A gente aprende sobre a leptina, os hormônios, né? A gente também tem... É muito importante esse aspecto que você está falando da leptina, porque a leptina é o hormônio da saciedade. Quando você está numa churrascaria e você está comendo muito bem, então, aí você já comeu bastante, e de repente o garçom está trazendo a sua costela favorita, e você olha para aquilo e fala, para mim chega. Aí você empurra o prato. Aquele empurrar do prato está dizendo que o seu hipotálamo está inundado de leptina. Aí você não quer mais. Só que existem muitas coisas que bloqueiam a leptina. Certo. Por exemplo, se eu tomo um suco de laranja antes de almoçar, se eu tomo um refrigerante antes de almoçar, eu bloqueio a leptina. Tem estudos mostrando que quem toma um refrigerante antes do almoço, se pesar, come mais durante o almoço do que quem não toma o refrigerante, toma um copo d'água. Por quê? Porque a leptina é o hormônio da saciedade. Agora chega. Uma pessoa que engorda, geralmente ela começa com um distúrbio da leptina. Ela começa a aumentar o apetite, não a fome, o apetite, o desejo de comer. E muitas vezes, 10 anos antes de você ter o que se chama resistência insulínica,
você tem resistência leptínica. Entendi. Então tem um hormônio, que é o hormônio da fome, que chama grelina, e tem o hormônio da saciedade, que chama leptina. Então isso tudo também tem jogo. Mas quando você trabalha com a parte mental, é fascinante, você muda tudo isso. A doutora Ellen Langer, ela tem um livro chamado Counterclockwise, quer dizer, anti-horário, que ela pegou indivíduos com em torno de 80 anos de idade, levou esses indivíduos para um resort, e aí esse resort, ele era preparado para como se estivesse nos anos 59, nos anos 50. Então ele pegaram indivíduos com 80 anos, fizeram toda a bateria bioquímica do colesterol, de não sei o que, mediram tudo neles. E eles foram para esse resort, onde a decoração era dos anos 50, onde a música era dos anos 50, onde o que passava na televisão era dos anos 50, onde só se podia conversar, não com o verbo no passado, mas com o verbo no presente. É como se estivessem vivendo os anos 50 de novo. E quando terminou tudo isso, eles fizeram medidas bioquímicas e as pessoas rejuvenesceram. Meu Deus. Só pelo mindfulness. Pela vivência. Então isso é muito importante. Isso na área da medicina tem uma aplicação enorme. Você imagina um paciente com câncer que vai num oncologista e ele diz assim, ó, não tem jeito não, só vai morrer. Acabou, já está morto. Porque como o médico é aquela figura que sabe tudo, e de repente ele fala que você vai morrer. Agora, se vai num médico e diz, não, nós vamos tirar esta letra, nós temos aqui hoje tecnologia para isso, a medicina evoluiu, pode estar certo. Quer dizer, a pessoa muda o mindfulness. Tá? Eu não sei se você conhece, se tem estudos na literatura de dupla personalidade. E quando faz o exame de sangue, quando a pessoa está numa personalidade, e faz o exame de sangue quando ela está noutra, os resultados são diferentes. Mecanismo cerebral. É. Por isso que o livro é importante não só para quem quer emagrecer, né, doutor? De jeito nenhum. Aquilo ali é uma desculpa. É para quem você quer manifestar coisa na sua vida, você quer manifestar do nada, mas eu só conheço um jeito, é do nada. Quem inventou uma cadeira, inventou do nada. Eu não tinha cadeira para copiar. Criou do nada. Criou do nada. Tudo é criado do nada. A pessoa que está num processo de diabetes crônico, a pessoa que está doente, a pessoa que está deprimida... Se ela tem um mindfulness de saúde, ela vai melhorar. Independente de qualquer coisa. É um fator a mais. Eu diria que é o fator mais importante. Porque se você não tiver o mental, o resto não existe. Isso tem que ser propagado. Então o que eu fiz? Eu falei, eu vou apresentar isso na forma de um livro para a pessoa emagrecer. Porque é um critério. A pessoa depois vai escrever, passar um e-mail para a Jolivie e vai dizer, ó, emagreci 10 quilos. Entendeu? E eu não estou falando de remédio, eu não estou falando de caloria, eu estou falando de nada. Eu estou falando só daqui. Nem de sofrimento, nem de restrição. Claro que eu discuto as habilidades da ginástica, da atividade física. Sim. Você pega 220, tira a sua idade, tá? Isso é a sua frequência cardíaca máxima. Você deve trabalhar com em torno de 80% disso aí. Entendeu? Por períodos. Isso aí, fazer uma atividade aeróbica. Porque o exercício, ele não é um bom queimador de caloria. Porque você anda meia hora, você queima 100 calorias. Você comer um pedaço de pão, é mais de 100 calorias. Então você fala assim, é porque eu queimo caloria. Não, não é. O exercício tem muitas outras influências. Primeiro, se eu faço uma atividade física agora, isso vai perdurar por 6, 8 horas, um aumento no metabolismo. Depois que eu parei a ginástica. Isso vai estimular enzimas que estão adormecidas no meu corpo, mesmo depois que eu parei de fazer atividade física. Então eu quero que você entenda que a pessoa lê lá e fala assim, eu ando meia hora na esteira, vou consumir 120 calorias. Ah, isso não vale nada. Não, não é isso. Não é essa, se você for ver, por isso você não tem motivação. Mas se você lembrar que na hora que você parar a atividade física por muitas horas, os enzimas benéficos vão estar alterados, o seu metabolismo vai estar alterado, o seu psicológico imediatamente muda, porque o exercício libera beta-endorfinas. É difícil você ficar deprimido depois de uma atividade física. Você joga uma partida de vôlei, uma pelada de futebol, por que você quer jogar? Porque você se sente bem. Claro. Então você fica horas com isso aí. Você pode hoje tem estudos mostrando que você trata a depressão com atividade física. A pessoa começa a fazer atividade física e você não precisa ir na academia, não precisa colocar agasalho, não precisa comprar tênis novo.
Você anda em volta da sua mesa de jantar, pô. Hoje, a Organização Mundial de Saúde determina que você, para deixar de ser sedentário, que é um problema, você tem que dar 10 mil passos por dia. Você vai numa loja dessas de esporte, compra um pedômetro, que custa R$ 35, você sai da cama, você coloca o pedômetro na cintura, e o pedômetro vai contar quantos passos você está dando. Quando chegar na hora de você dormir, você tira o pedômetro da cintura, não deu 10 mil passos, meu filho, fica andando em volta da mesa de jantar até dar 10 mil passos. Aí você pode dormir, porque aí você deixou de ser sedentário. Isso não é só para emagrecimento, isso hoje é para Alzheimer. Você prevenir Alzheimer, porque hoje mostra que se você der mais de 10 mil passos por dia, você estimula o Brain Derived Neurotrophic Factor, o fator de neurotrófico cerebral que estimula a plasticidade cerebral. Perfeito. Tá? Gente, é só uma pausa rápido. A gente já vai voltar no seu e-mail trazendo informações importantes sobre esse seu processo de emagrecimento. Como eu disse, você adquiriu mais do que um livro. O Dr. Lair agora está com você nesse processo. A gente faz, né? Você tem a possibilidade de ser um dos membros, né, dos assinantes do Palavra do Dr. Lair Ribeiro. Vá na sua área exclusiva, né? Veja todos os conteúdos que já estão lá como parte do nosso acervo. Tem material sobre o detox, tem material sobre a vitamina D, super importante nesse processo de construção de saúde. Vitamina K2, tem os mitos da saúde. Então, se você aprendeu que dieta é o caminho único e exclusivo para emagrecer, isso é mito. E o Dr. Lair derruba 12 mitos importantes, tudo isso na sua área exclusiva do assinante. A gente volta em breve no seu e-mail para falar de 2 assuntos que o livro te traz e que você provavelmente já vai ter lido, que é sobre jejum intermitente e sobre o banho coreano. A gente volta já, não perca isso, continua lendo. Doutor, as pessoas têm um pacto com o senhor, né? É isso aí. Isso aí. Você tem que testar. Não acredite em mim. Teste. O que interessa é resultado. O resto é conversa fiada. Você pode ter a mais brilhante teoria. Se ela não funciona para você, abandone. Mas eu acho que você não pode falar, eu não acredito. Isso aqui não é dogma, isso aqui não é religião. Você tem que testar em você. Se você não está aqui para emagrecer, mas você está aqui para melhorar. Eu acho que todo mundo quer melhorar. Nesses 38 anos que eu ensino isso, eu nunca encontrei alguém que chegasse num curso meu e dissesse assim, sabe o que eu quero? Piorar um pouco a minha vida. Ainda não encontrei um, pode ser que exista, mas não apareceu para mim. Todo mundo quer melhorar. Você quer melhorar financeiramente, você quer melhorar espiritualmente, você quer melhorar fisicamente, você quer melhorar emocionalmente. E essas tecnologias sofisticadas, hoje apoiadas pela neurociência, permitem você fazer isso sem sair de casa. E com pouco investimento de tempo. Não precisa de comprar aparelho nenhum, não precisa de nada. É só saber usar isso aqui melhor. Você, quando compra um carro novo, vem com manual. Você segue o manual, dá tudo certo. Nós recebemos essa coisa sofisticada aqui, que é o cérebro, só que não vem com manual. Você está aprendendo aos poucos a como funciona. Usar isso de uma forma melhor. Evite o mal, faça o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Até a próxima. Obrigada, tchau.